Bom, boa noite, pessoal. Boa noite para quem está em casa. Aqui a gente olha para as pessoas, eles não me veem de costas, não, né? Não, eu aqui não vejo ninguém lá, né? Boa noite. Bom, gente, uma honra estar aqui, um nervoso danado, mas vamos lá. Eu fiquei pensando muito do que eu vou falar na sexta-feira, né? Que a sexta-feira é o dia muito importante, né? Para a gente que frequenta a casa, a gente sabe da importância que tem a sexta-feira. E aí a gente é inspirado, né? A gente não escolhe. Então, de terça-feira, a gente está estudando o livro Missionários da Luz. E teve um dos capítulos que a gente viu até agora que me tocaram muito. Tanto quando eu li, como no dia que a gente conversou. E aí é uma coisa que ficou, né? E permanece. Que é o capítulo 6 do livro Missionários da Luz, que fala sobre a oração. Então, é uma passagem muito bonita, fala sobre a família. E na evangelização, a gente tem sempre, na evangelização infantil, a gente tem sempre um pezinho lá, né? Na família, na criança. Então, a gente não consegue desligar muito disso. Aí eu falei, bom, acho que é interessante conversar um pouquinho sobre esse assunto. E é uma coisa também que a gente lá na infância e juventude tem conversado bastante também, né, sobre a família. E aí, fui pesquisar e estou aqui agora para falar. Então, vamos lá. Começar a gente pensando o que é o lar. Que espaço é esse? Que instituição é essa? O lar, segundo o Missionários da Luz, o André Luiz, ele é a moradia dos corpos e das almas. Ou seja, não é só o nosso físico que vai para aquele espaço, que vive naquele espaço, que se regenera naquele espaço, mas o nosso espírito também, né? Porém, será que toda casa é um lar? Será que a gente pode até criar uma diferenciação entre casa e lar para definir duas ideias? Vocês já ouviram alguém falar que não gosta de ficar em casa? Ah, eu não gosto da minha casa. Eu não gosto de ficar em casa. Eu não me sinto bem em casa. Eu vou só para dormir. O resto do tempo eu gosto de ir na casa do outro, eu gosto de passear, mas da minha casa eu não gosto. Como se aquele ambiente não fosse agradável para aquela pessoa. Então, essa pessoa ela tem uma casa, né? Vamos conceituar assim. Ela tem um espaço físico, um prédio, uma estrutura, que é a casa, onde ela dorme, onde estão as coisas dela. Mas não caracteriza um lar, porque o lar é muito mais do que o teto. O lar é muito mais do que um espaço onde eu posso ir, dormir, mas eu não me sinto eu lá, eu não me encontro naquele espaço em que eu estou, naquele teto. Às vezes, se eu sumir daí, vocês me falam, porque eu fico me mexendo. Já deu para ver, né? Que eu vou para lá, vou para cá. A gente não sabe o que é. Tem gente que mora sozinha e não consegue se encontrar dentro daquele espaço que é a sua casa. Então, uma casa, um teto, para ser um lar, ele não basta ter uma estrutura física. Então, pode ser uma mansão ou pode ser o quarto e cozinha. O que transforma aquele espaço físico num lar? O que transforma aquele espaço físico num lar, gente, seria o quê? Quem sabe? Quem arrisca? As pessoas.
são as pessoas que estão naquele espaço. Mesmo quando eu falo de um indivíduo que está sozinho. É ele consigo mesmo. Dentro da casa, o que cria aquele ambiente não é o abajur, não é a cor da parede, não é a porta, o sofá. Não é isso que cria, que transforma aquele espaço num lar. O que transforma aquele espaço num lar são as palavras, os pensamentos, as atitudes. É isso, é o ambiente, é a energia. São todos os elementos de trocas entre as pessoas, de empatia. Por quê? Se eu tenho um ambiente em que as pessoas gritam, jogam coisas, choram, que tipo de ambiente eu tenho ali? Sabe quando a gente vai na casa de uma pessoa, você entra no lugar e fala, nossa, que gostoso que é vir aqui na sua casa, né? A gente se sente bem, agradável. E tem outras casas que a gente vai, entra e fala, nossa, que, né, não foi legal. Alguma coisa ali não deu liga, né? Não é a pessoa. Você pode adorar a pessoa, mas quando você vai na casa dela, tem alguma coisa ali que não agrada, não faz com que a gente fique bem, a gente não fica confortável. É o ambiente, que não é físico, que não é palpável. Outra coisa também que às vezes acontece, a gente tem as nossas plantinhas lá na nossa casa, isso é coisa de gente antiga, né? Tem um nome, isso é conto de velha que chama. E aí a pessoa, que são os antigos que contam, né? Que vai passando. Você tem lá as suas plantas, os seus animais, as suas coisas, a pessoa vai embora, a plantinha murcha. Por que será que isso acontece? Porque todos os seres, todos, eles têm energia. E existe uma troca de energia entre todos os elementos da natureza que estão no planeta. Se a gente anda na terra, a gente tem uma sensação. Às vezes o povo fala, você precisa andar na terra, está dando choque. Anda na terra descalça que melhora. Quando a gente vai para o mar, quando está na praia, quando está em contato com a natureza, isso também. A gente está trocando com todo esse universo que existe. A mesma coisa dentro da nossa casa. Quando a gente tem a planta, quando a gente tem um animal. Eles também recebem e interagem com esse espaço e com as energias que estão circulando dentro daquele espaço. Tem um exemplo que eu pesquisei aqui, que ele fala assim para a gente entender. Pensa numa sala em que está cheio de gente fumando. Aquela sala cheia de cigarro, cheia de fumaça. E pensa numa outra sala que está aberta e ventilada. Qual é mais agradável de estar? Aquela em que eu tenho ventilação, iluminação, luz, ou aquela que está toda cheia de fumaça, carregada ali? É essa a diferença. Ambos são situações em que os indivíduos estão ali interagindo. O que muda? Muda a atitude, muda o pensamento, muda a relação. No livro Sexo e Destino tem uma passagem do Chico Xavier, que é uma situação na mesa do jantar, né? Então tem tá o pai, a mãe e a criança, eles estão jantando, e a situação na família não tá boa, muito conflito, problemas financeiros, né? Tem ó, né, aí, Marcelo, eu falo e lembro, mas eu já falei. E aí, de repente, a criança derruba o suco, e aí tudo aquilo que estava ali latente, de tensão, explode, né? Todo mundo briga com a criança, aí a esposa já briga com o marido porque brigou com a criança, e por aí vai. Todo esse campo energético, ele estava ali propício para acontecer. Bastou uma coisinha para aquilo explodir.
qual é o ambiente daquela casa? Qual é o ambiente que aquelas pessoas têm? Que tipo de energia, de vibração essas pessoas trocam entre si? E quando a gente está falando da casa, esse movimento, ele vai para todo o espaço da casa. Nesse capítulo do Missionários da Luz, quando eles contam, eles chegam lá para acompanhar o que vai acontecer, e o André Luiz fala, as paredes emanavam uma energia agradável, uma luz, um ambiente acolhedor, um ambiente protegido, um ambiente de calma. E o que é que faz isso acontecer dentro de uma casa? Os pensamentos, as vibrações, as orações. A casa, ela reflete, o ambiente da casa reflete o que as pessoas que estão nela sentem. E a casa, ela é um espaço sagrado, porque é onde a gente vai repousar, é onde a gente vai renovar e recarregar as nossas energias. Então, ela precisa estar preparada para que a gente possa receber essa renovação que a gente precisa para o novo dia, para o novo trabalho, espaço e para a continuidade da vida. Se eu já chego na minha casa e eu não estou bem na minha casa, em qual espaço eu vou conseguir me reconstituir? Eu não consigo, e aí esse ciclo vai se perpetuando. Então, a gente precisa quebrar esse ciclo. Antes disso, deixa eu falar uma outra coisa. Calma que eu preciso olhar aqui os... eu queria falar aqui. O apóstolo Paulo, ele fala que nós vivemos cercados por uma nuvem de testemunhas. Quem são essas testemunhas? São todos aqueles que nós não vemos e que estão aqui com a gente. E essas testemunhas, que são como nós, sem um corpo físico, elas carregam todas as características que elas tinham quando encarnadas. Portanto, eu tenho indivíduos que são do bem, que vão trazer paz, tranquilidade, harmonia. Mas eu tenho os indivíduos menos esclarecidos, que vão trazer outro tipo de energia. Tensão, estresse, raiva. Então, é com esse universo que a gente precisa se organizar, pensar e organizar a psicoesfera da nossa casa. Ou seja, o ambiente da nossa casa. O que regulariza, o que organiza o ambiente da nossa casa são as nossas emoções. Então, aquele ditado que diz, quando você chegar na porta de casa, deixa tudo para trás para entrar em casa, ele é real. Porque se eu entro em casa com a nuvenzinha aqui, carregada, a nuvenzinha vai ficar dentro da minha casa chovendo também. Então, é um exercício que a gente precisa fazer para se organizar, se regular e não levar essas vibrações para dentro de casa. E aí um ponto importante para a gente fazer isso é o autoconhecimento. Eu preciso me conhecer, eu preciso conhecer as minhas emoções para eu ter controle sobre elas e não elas ter controle sobre mim. O moço da semana passada, que eu não lembro o nome, ele falou de Sócrates, né? E ele falou de Marco Antônio. Ele falou de Sócrates ou conhece-te a ti mesmo. Primeiro você precisa conhecer você, para depois você poder ajudar e trabalhar com o outro. Vamos ver aqui. O clima eu já falei. Bom, eu falei da oração, do exemplo do André Luiz. Então, o que a oração tem a ver com isso? Uma das formas
de eu conseguir me tranquilizar e me organizar e elevar o meu pensamento e conseguir uma harmonia é através da oração. Porém, aquela oração que a gente repete sem nem pensar, ela não tem nenhum tipo de efeito. A oração, ela precisa vir do coração. Ela é de dentro para fora e não de fora para dentro. Ela não é um ato mecânico. Eu lembro do texto decorado, falo e pronto e está tudo certo. As crianças fazem muito isso. Quando elas estão começando a aprender a orar e o que é, o caminho delas é repete a prece que sabe de cor, não sabe nem o que está dizendo, mas repete. Às vezes fala até umas coisas erradas, né? Porque no que a gente falar, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas... eles embolam e saem outras palavras lá, mas a sintonia lá, a melodia tá certa. Então, passa batido, porque ninguém consegue prestar atenção no que é. Essa não é a oração verdadeira. Por isso, a oração verdadeira ela não precisa ter forma. Ela precisa ser aquilo que eu estou sentindo, ser aquilo que está vindo de dentro de mim. Mesmo que seja um pedido de ajuda, um pedido de socorro, mesmo que ela traga angústia, ela é verdadeira e a ajuda vem a partir daí. A gente tem o hábito de sempre agradecer, de sempre pedir na hora que tem problema, né? Na hora que a gente está de férias lá na piscina do hotel, todo mundo feliz, ninguém lembra que tem que, né? Mas a nossa vibração, a nossa consciência, ela passa pela gratidão também, não só pelo pedir o que eu preciso de ajuda, o que eu necessito, o que o outro precisa. Mas e o que eu já tenho? De sábado eu trabalho com um menininho na evangelização e ele falou assim outro dia, que Deus ajuda as pessoas. E aí eu perguntei para ele, como é que Deus ajuda as pessoas, né? O que a gente faz para Deus ajudar? A gente reza, é só pedir. Eu falei, tá bom. E você reza? Não, eu não rezo. E por que você não reza? Porque eu não preciso de nada, eu já tenho tudo, então ele não precisa rezar. Mas o vizinho dele que ficou doente, o vizinho dele precisou rezar. E aí ele precisou falar com Deus e pedir ajuda. E na visão dele, estava tudo bem para ele, a vida dele estava ótima, ele não tinha nada que... Então, ele não precisava rezar e não precisava falar com Deus. Porque a gente tem essa dificuldade de se desnudar, de se mostrar. Então, a oração, quando ela não vem do coração, quando ela é mecânica, eu não estou me envolvendo com nada ali, eu não estou me comprometendo com nada. E por que a gente está falando de oração? O lar está lá, todo bagunçado. Aquele tumulto, aquele conflito de turbilhão, a gente nem sabe o que é. É problema, é dificuldade, é um mal-estar. Isso, a causa pode ser do plano espiritual, mas pode não ser, pode ser nossa também. Qual é o caminho para eu conseguir harmonizar o ambiente da minha casa e conseguir me reconstruir? E conseguir achar o meu eixo de novo? É a oração. Como é falar de oração quando a gente está falando de lar e de família? Cada um na sua cama, na hora de dormir, vai lá, faz lá, pronto, acabou, todo mundo foi dormir. Eu não fiz nenhum movimento junto a todo o ambiente que eu tenho ali. Eu não tive um momento de comunhão com a família. O que é possível fazer para a gente centrar essas emoções, para a gente elevar o nosso nível de conhecimento sobre a gente, se conhecer e aprender? Porque sem conhecimento, a gente ou fica no mesmo lugar, ou vai meio que por espontaneísmo, né?
Ah, deu certo, mas eu não sei bem por que que deu certo. Então, vamos aqui porque está dando certo, mas o que é que aconteceu que fez dar certo, eu não sei. Então, o conhecimento ele é um elemento importante nesse processo da gente saber identificar o que está acontecendo, por que está acontecendo e o que eu posso fazer com isso. Uma das formas de desenvolver esse caminho com a família é através do evangelho no lar. Por quê? Porque essa paz e essa harmonia, ela não surge espontaneamente, ela não é mágica. É preciso um movimento da gente. É preciso um esforço daquelas pessoas que estão ali para que essa harmonia aconteça. Então, o que o evangelho no lar traz para a gente? Ele traz a possibilidade, primeiro, da comunhão em família, de uma reunião com as pessoas daquela casa. Segundo, ela permite, o evangelho no lar permite que a gente reflita, que a gente pense, seja sobre a mensagem que a gente está lendo ali, seja sobre o que está acontecendo na vida, naquele momento, naquele conflito. Toda a preparação do evangelho, ela não tem a ver com um ritual a ser seguido, mas ela tem a ver com uma organização para que esse momento aconteça da melhor forma possível. Então, quando a gente fala do evangelho no lar, a gente fala, é importante que seja no mesmo dia, na mesma hora, é importante que exista uma rotina. Por quê? Porque todo plano espiritual, todos aqueles que nós não estamos vendo ali, eles também se organizam. Seja para participar auxiliando, seja porque também precisa de ajuda. Uma outra coisa no Evangelho do Lar é sempre orar e ler e conversar em voz alta, mesmo que eu esteja sozinho. Ah, saiu todo mundo hoje, todo mundo teve compromisso, fiquei eu sozinha lá. Eu vou fazer o Evangelho no Lar do mesmo jeito, porque eu não estou sozinha. Existe todo um preparo e uma organização de pessoas que estarão lá também ajudando e buscando ajuda. E é por isso que eu tenho que seguir como se tivesse outras pessoas ali, porque tem. Então eu vou ler o trecho que eu escolhi em voz alta, eu vou conversar comigo mesmo, farei as preces para iniciar, que é para eu mesma me centrar. É como a gente faz aqui, na sexta-feira. Só que em vez da palestra, a gente tem um momento em família de leitura e de conversa sobre o que está sendo colocado ali. É um momento de purificação também do ambiente da nossa casa. Porque toda essa energia, toda essa harmonia, ela se expande por todos os espaços da casa. A gente não pode esquecer que, apesar da matéria física ela ser inerte, ela ser inanimada, ela reflete. Se eu fumo um monte de cigarro, não fica tudo cheirando cigarro? A parede, a cortina, é a mesma coisa. Então, às vezes, a gente não precisa renovar a casa, precisa mexer em alguma coisa, porque é isso, todo aquele ambiente, todo aquele espaço, a proteção, o cuidado, ele vai estar acontecendo ali com todo mundo. E ele vem de onde? Ele vem das pessoas que estão ali, dessas vibrações, dessas emoções que estão sendo desenvolvidas ali. E uma outra coisa é que o Evangelho no Lar, ele não precisa ser necessariamente um texto do Evangelho, por exemplo, segundo o Espiritismo. Ele precisa ser algo que seja significativo para a família. Ele precisa ser algo que, de alguma forma, toque e ajude aquelas pessoas a se integrarem, a se unificarem enquanto seres que estão ali. Também a gente no Evangelho do Lar fala para pôr o copinho de água
porque eu tenho um trabalho de todo o plano espiritual naquele momento com aquelas pessoas. Então, aquela água vai ser fluidificada também. Exatamente como a gente faz aqui. Qual que é a diferença? Eu não necessariamente tenho os médiums, eu não tenho passe, mas o movimento de organização daquele ambiente, daquele espaço e daquelas pessoas, ele é o mesmo. E por que ele é importante? Não adianta só vir aqui, porque aqui a gente está trabalhando com os indivíduos. No Evangelho do Lar, eu estou trabalhando com a minha casa, com a minha família. Mas na minha casa só eu que quero fazer Evangelho no Lar, porque todo mundo, cada um é de uma outra vertente. Não tem problema nenhum, porque energia positiva, amor, empatia, carinho, benevolência, serve para todo mundo, não importa. E chega em todo mundo, mesmo a pessoa não estando ali naquele momento. Então, quando a gente fala de lar, de evangelho e de oração, quando eu pensei, né, nesse tema, foi pensando em a gente trazer essa reflexão sobre aonde começa a evangelização. Aonde começa a educação? Ela começa em casa. Ela começa pelas atitudes, pelas práticas, pelas rotinas que a gente desenvolve dentro da nossa casa e não fora. Então, o Evangelho no Lar, ele é um caminho para que, independente da religião que a pessoa siga, as famílias tenham esse momento dentro de casa de formação, de reflexão e de união também, principalmente no mundo que a gente vive hoje, em que os momentos conjuntos são cada vez mais raros. Né? O pai almoça ninguém almoça mais junto, na hora de jantar, às vezes também não, aí um está com fome comeu, o outro vai para a televisão, o outro está no celular. Então, é uma forma da gente resgatar esse momento tão importante entre a família. E aí, para encerrar, eu trouxe aqui um trechinho do Bezerra de Menezes. E ele fala assim: evangelizemos nossos lares, meus filhos, doando à nossa família a bênção de hospedarmos o Cristo de Deus em nossas casas. A oração em conjunto torna o lar um santuário de amor, onde os espíritos mais nobres procuram auxiliar mais e mais, dobrando os talentos de luz que ali são depositados. Então, é importante a gente entender que é dentro de casa que o ambiente precisa ser cultivado para que todos ali possam fazer a sua parte e contribuir com o mundo, porque nós não somos só nós, e nem só a gente que está perto. Nós somos todo um coletivo nesse planeta. E é isso. Muito obrigada.